Olá, disruptoras e disruptores! Hoje nós vamos desconstruir mais um empreendedor para te trazer ferramentas essenciais para a sua jornada. Na descrição do vídeo você vai encontrar links super úteis de livros e conteúdos dessa entrevista. E antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e, se você curtir, dá um like e compartilha com as suas redes. Muito obrigado! Daniel Branco, médico neurologista pós-doutor em mapeamento cerebral pela Harvard Medical School. Não conformado, o Daniel Branco fez MBA em Wharton, a melhor escola de finanças do mundo. Ao se formar, ele atuou junto a grandes empresas ligadas à área de saúde. Como consultor, avaliou diversos investimentos e um belo dia ele montou uma plataforma de perguntas e respostas na qual médicos poderiam ajudar pacientes. Era algo como um Google para assuntos de saúde. E aí, ele teve a ideia do Medicina, né? Foi aí que começou. E a plataforma tomou forma e assim ele criou uma das melhores plataformas tecnológicas para agilização de processos e comunicação entre equipes médicas e pacientes. Além de empreendedor, o Daniel é um astrofotógrafo e nesse hobby ele já foi até convidado a expor suas obras no Art Basel em Miami. Super surpreendente, Daniel, super high achiever, né, cara? E assim, eu lembro quando a gente se conheceu a primeira vez. Não sei o quanto você lembra desse momento, mas para mim foi uma surpresa, porque a gente estava na espera para o nosso voo para Filadélfia, a gente não se conhecia, a gente não tinha se comunicado falando, você vai estar aqui e tal. E, enfim, você estava muito perto de mim, escutou me despedindo do meu pai e me perguntou: você está indo para Filadélfia? Aí eu falei sim, né? Você disse: você está indo fazer MBA? Bom, enfim, ali descobrimos que seríamos, né, alunos de uma longa jornada, uma pena que passou tão rápido, mas transformadora para a nossa visão de negócio. E aí é que eu queria trazer o assunto para você, que é você, médico, né, com um postdoc, formado em Wharton, na verdade é um dual degree, né, que você fez. Eventualmente você decidiu empreender. E eu lembro que em Wharton não era esse hypeness, né, do empreendedorismo ainda. A gente se forma em 2008. Em 2008 é que o empreendedorismo norte-americano, o nome startup, realmente deslancha, né? Durante o MBA, você e eu usávamos aluguel de DVD por uma plataforma chamada Netflix, que fazia tudo por correio. Enfim, a gente se forma, você vem, presta serviço de consultoria, talvez esse seja seu primeiro passo assim, de empreendedorismo, mas eu queria retomar, né? O que fez com que um PhD que estudou finanças decida empreender, Daniel? Na verdade, eu já era bastante empreendedor, Derek, desde muito cedo, assim, desde a faculdade de medicina eu era empreendedor. Então, quando eu fui para Wharton, na verdade eu fui para Wharton talvez até para tentar descobrir uma forma de não ser mais empreendedor, ou sei lá, buscar um emprego. E eu achei que eu já estava até velho para ser empreendedor àquelas alturas, né? Porque existe um custo de oportunidade muito grande para ser empreendedor, né? Você toma muito risco, abdica de muitas garantias, né? E que uma carreira de MBA pode te dar, se você quiser. Mas eu acabei voltando a ser empreendedor, acho que é o que eu sou de raiz, assim. Então, não sei o quanto que eu aprofundo essa história, mas eu sou empreendedor praticamente desde o primeiro semestre da faculdade de medicina, vindo da engenharia elétrica, né? Eu tinha feito engenharia elétrica metade do curso, então eu tinha terminado já a parte de matemática e física da engenharia quando eu fui para medicina. E quando eu cheguei na medicina, eu encontrei um ambiente completamente árido do ponto de vista de adoção de tecnologia, né? Isso foi em 95. Então, 95 a medicina era completamente baseada em papel, baseada em processos não automatizados, né? Totalmente centrada na decisão e na visão do médico, que é sempre, que também não é um cara muito,
quant, né? Não é muito branco e preto, assim, não é muito tecnológico. Ele é os próprios médicos dizem que medicina é uma combinação de ciência e arte, né? Se a gente entrar bem a fundo nesse assunto, a gente acaba vendo que é mais arte do que ciência, assim, nos casos. Então, a adoção de tecnologia era muito, muito baixa, assim. E aí eu enxerguei essa oportunidade, puxa, tem tanta coisa para fazer, assim, meio que surgiu o meu chamado, assim, sabe? O chamado era, alguém tem que desenvolver tecnologia em saúde. E acho que muita gente teve esse chamado também, surgiram muitos empreendedores na área de saúde buscando desenvolver melhor a indústria, né, o setor de saúde. Então, isso começou em 95, no primeiro semestre de faculdade, assim. Só que antes de Wharton, eu me considerava um empreendedor amador. E depois de Wharton, passei a ser provavelmente um empreendedor profissional, se é que isso existe, assim. Acho que sim, é quando você profissional é quando você vive daquilo, né? Antes de Wharton, a minha carreira principal era como cientista e médico. E depois de Wharton, eu passei a viver das minhas próprias iniciativas como empreendedor, né? Sim. Eu fiz o Wharton pensando em desenvolver uma carreira como executivo mesmo. Tanto que logo depois de Wharton, eu fiquei como executivo, né, durante um ano no Einstein. Mas não era meu chamado mesmo. Assim. Mas eu achei que eu não ia ter mais oportunidade de empreender em função do custo de oportunidade, né? E, além do que, a gente sai com uma dívida tão grande, pelo menos alguns como eu, saem com uma dívida muito grande de Wharton, né? O empréstimo do banco para fazer o curso. Então, assim, empreender, iniciar uma empresa, tomar risco, era meio que impensável. Mas aí o ecossistema começou a surgir, né? O ecossistema de capital de risco no Brasil começou a surgir mais ou menos nessa época, né? Antes disso era muito difícil. Empreender sempre é difícil, com capital ou sem capital. Mas sem capital é praticamente impossível, assim. E o Medicínia, como plataforma de perguntas e respostas, ele nasce quando? O Medicina nasceu em 2012. Então, assim, eu fiquei um ano no Einstein, aí eu saí e fui empreender, de certa forma, como consultor, né? Então, eu criei uma consultoria de investimentos na área de saúde, e essa consultoria, na época, o Brasil tinha espaço para esse tipo de serviço. O Brasil estava com a capa da Economist, era o Cristo voando, decolando, aquele negócio, né? Então, a gente tinha como clientes fundos de venture capital não, na verdade, de private equity, vários fundos, era tudo mais late stage que eu fazia, né? Tinha fundos de private equity, outras grandes consultorias, como McKinsey, Bain, PwC, a gente trabalhava com elas, de tanto volume de trabalho que tinha até, né? Eu precisava de braços, assim, para fazer as entregas. E eu fiquei 3 anos tocando essa consultoria que era DM Branco, era basicamente o meu nome. Chegou a ter 3 analistas, era uma boutiquezinha, assim, mas envolvidas com projetos super high profile, assim, super, super interessantes e legais. Foi uma super escola aquele período como consultor, né? E aí, em função desse boom econômico no Brasil, começou a haver alguns malucos, né? Tipo você também, querendo investir em empresas em startups. Acho que foi muito esse boom econômico que permitiu que os investidores saíssem do armário, né? Começassem e começou a florescer assim uma cultura de venture capital, né? E aí, no final de 2011, eu comecei a querer empreender de novo, porque a consultoria era muito legal e dava para ganhar bem, assim, ganhava bastante dinheiro, só que era muito pouco escalável, né? Então, você estava sempre vendendo um novo projeto, entregando projeto, era uma vida muito louca, a vida de consultor, assim. E com aquela sensação de que você nunca faz parte de verdade do movimento, você mais é um acessório, você mais assim ajuda, né? Quem está realmente fazendo a transformação. Você não faz, como consultor, você não faz a transformação de você mesmo. Você basicamente orienta, empresta um pouquinho do teu cérebro, do teu conhecimento, experiência, para ajudar quem de fato está fazendo a transformação. E eu comecei a querer fazer essa transformação também, participar da transformação. Então a gente começou dentro da consultoria a pensar no modelo de negócio para uma startup na área de saúde. E foi assim que o Medicina começou, né? A gente começou a discutir essa tese
com investidores e lá pelas tantas a gente recebeu um investimento para iniciar a empresa com um PowerPoint só, né? Em cima de um PowerPoint a gente levantou US$ 500 mil, o que é algo que hoje acho que é mais raro, assim, acontece ainda, mas é um negócio bem difícil, assim. Mas o apetite para até dos investidores, porque acho que os investidores entraram no mercado que também não estava muito maduro, né? Do ponto de vista dos empreendedores, porque como o empreendedor só tomava porrada, era difícil, ninguém empreendia, né? Sim. Então, os investidores começaram a querer investir, mas faltavam cases, faltavam empresas para investir. Então, a gente foi um desses cases, assim, que eles enxergaram, putz, Daniel é consultor, entende da indústria, vamos lá tocar a ideia que ele tinha. Mas a nossa própria ideia, no começo, não estava muito madura ainda, né? Um pouco que é que nem uma empresa de marketplace. Você precisa unir as duas pontas, e as duas pontas precisam meio que enxergar a outra, e é um desafio aquele de ovo e galinha, né? E acho que o começo do Venture Capital no Brasil também foi um negócio de ovo e galinha, assim, tipo, tem um pouco de dinheiro, tem um pouco de empreendedor, e aí começa a iterar aquilo, né? E vai crescendo aí os dois lados, tanto do investidor como das empresas. Como você falou, o ovo e a galinha, então não adianta, o capital tem que ter velocidade, né? Particularmente quando eu percebi essa indústria de venture capital, eu já tendo a paixão de fomento do empreendedorismo, eu fiquei muito angustiado de ficar de fora desse movimento também, né? E com a minha experiência, eu falo, é a experiência do observador, né? A experiência do investidor, um bom investidor, ele é um bom observador, né? Você teria a possibilidade de ajudar a criar essa indústria. Então eu dou o meu salto de liberdade em 2013, monto a Indicator em 2014, e aí entro nessa jornada de amadurecimento do capital, onde eu também deixo de ser anjo, porque quando primeiro investi na medicina foi como anjo. Mas você, cara, teve uma experiência extraordinária que foi cedo o suficiente, né, trazer investidores institucionais. Pelo Medicina já teve um conselho Dream Team, né? Então, assim, a sua história, realmente, você tem todo o conteúdo de startup no seu desenvolvimento. Me fala um pouco, você falou que você levantou US$ 500 mil. Como que você caminha, então, dessa primeira rodada, né, para então transformar a Medicina numa plataforma, numa empresa? Bom, primeiro veio esse primeiro capital, né? Que era basicamente esse primeiro capital era basicamente no PowerPoint, né? E aí, em cima desse. Tu quer que eu tranque os cachorros para parar essas latidas? Cara, tranquilo, de novo, estamos todo mundo em lockdown, né, cara? Então a vida segue. É meio xarope, às vezes. Mas, assim, como é que a gente transformou isso numa empresa? Na verdade, a gente foi engraçado, né? Do dia para a noite, na época, US$ 500 mil dava um pouco mais de R$ 1 milhão. E aquele dinheiro veio parar na minha conta porque não existia empresa, né? Então veio parar na minha conta de pessoa física. Aí foi como eu percebi como que é chato ser rico, né? Porque os bancos começam a te incomodar, te encher o saco e querer investir o teu dinheiro e tal. Coisa, é uma experiência que eu nunca tinha tido antes disso. Eles achavam que o dinheiro era meu, né? Tipo, o dinheiro veio de algum lugar. E aí a gente foi atrás de montar a empresa no papel, e leva um tempo para montar. Não sei como é que está hoje em dia isso no Brasil. Acho que está um pouco mais rápido, mas levava um bom tempo, assim, algumas semanas, né? Então isso foi uma parte, montar essa parte de montar a estrutura formal e depois começar a ir atrás do time. Então, como a gente queria montar, na época, a nossa tese original do Medicina era uma tese meio O2O, sabe? Era uma tese que misturava a parte online com a parte offline. Então, a gente pensava em ter uma camada de médicos online interagindo com médicos offline. Então, a gente imaginava um modelo de clínicas de atenção primária, clínicas mesmo físicas, com médicos especialistas orientando aquelas clínicas, né? Médicos na nuvem. Só que na época o capital também só investia em coisas muito low assets, né? Você tinha que ter baixo nível de investimento de ativos, assim, de capital. Então, a gente acabou indo para uma plataforma que era totalmente na nuvem. E isso
aí dependia muito de trazer gente de tecnologia, né? Então a gente começou a montar o time atrás do CTO. Lá pelas tantas a gente foi para um coworking, depois a gente começou a procurar lugares maiores, porque o time foi crescendo, né? No total a gente levantou US$ 5 milhões entre 2012 e 2014. O processo foi um processo de criar uma empresa mesmo, de uma empresa física, né? Tem que ter um espaço físico, lugar para as pessoas trabalhar, que é muito diferente do que eu faço hoje. Hoje, por exemplo, eu me preocupo zero com espaço físico, me preocupo zero em botar o time todo no mesmo lugar. E não é por causa do coronavírus, isso já desde 2017. A empresa, o que é a empresa? A empresa é um conjunto de pessoas remando na mesma direção, né? Basicamente é isso, assim. Então, quando você tem uma empresa, no primeiro momento, quando você tem um time, né? E o time tá unido, né? E no segundo momento, unido e indo na mesma direção. Criar esse time e fazer eles trabalharem em torno de uma visão é um super desafio, assim. Mas é o que caracteriza uma empresa. E no segundo momento, você precisa ter clientes, né? Você precisa ter receita e ter contratos, senão você não é uma empresa também, né? Eu acho, não sei, o WhatsApp é uma empresa, até hoje eu acho que eles não sei se eles têm receita ou não, é, mas eu acho que normalmente a empresa no Brasil, pelo menos, eu não conheço nenhum caso assim de startup que cresceu, virou, foi adquirida, passou a valer milhões ou bilhões, que não tivesse receita. O Brasil sempre tem que ter receita, né? Então, eu acho que, né, então acho que isso faz parte da definição de transformar uma startup numa empresa. O que foi o teu primeiro milestone que você lembra? A Medicina foi uma empresa que veio muito antes do tempo, assim, porque a gente começou como modelo B2C, querendo oferecer algum serviço médico para a população, mas todos os serviços médicos eram proibidos do ponto de vista regulatório. Então a gente montou a plataforma de perguntas e respostas, que foi uma segunda iteração, porque eu já tinha criado uma plataforma, a primeira plataforma do Brasil de perguntas e respostas, eu criei em 99, eu, a Cris e alguns outros colegas, na época, no final da faculdade de medicina. E foi eleita uma das 10 melhores sites do Brasil pelo eBest. Era uma premiação que tinha para os melhores sites da internet, assim, naquela época da virada do milênio. E esse site foi super bem avaliado. A gente respondeu alguns milhares, tipo, acho que 5 mil perguntas na época, de dúvidas individualizadas de saúde. E aí, quando eu percebi o sucesso daquilo, muito antes de existir o Google e de existir o Dr. Google, eu já sabia que existia uma enorme demanda por informação de saúde online, né, em função dessa experiência desse outro site. Então, quando a gente formou Medicina, a gente queria ter uma das duas coisas, ou volume ou receita. E aí a gente foi atrás do volume, criando um negócio de perguntas e respostas. E o volume veio, assim, em pouco tempo a gente estava com 400 mil visitas por mês na página, que até é pouco, mas isso veio hoje para parâmetros de hoje, assim, mas isso veio muito rápido. Só que junto com o volume, o próprio board disse, cara, vocês têm que ter receita. E a gente nunca conseguiu converter aquilo em receita. E eu não queria botar propaganda no site, não queria ir para o lado de propagandas. A minha visão era uma visão de prestação de serviço mesmo. Então o milestone veio 100 mil usuários, 200 mil, 400 mil, mas nada de receita, né? E aí a gente começou a ir para o B2B para buscar receita no B2B. E a coisa meio que se perdeu o encanto, assim, de um potencial de ter um crescimento explosivo, mas que era muito mais difícil de ter esse crescimento explosivo, tendo como base de clientes hospitais e planos de saúde, né? Acho que são dois tipos de empresa que estão super acostumados a arrochar, assim, negociar com o outro lado e baixar valor, porque eles vivem disso, né? Tipo, a relação de hospital e plano de saúde é uma relação de negociação o tempo todo, assim. Então, os fornecedores dessas indústrias, desses dois segmentos, eles estão sempre exprimidos dentro da mesma lógica, assim. Não sei, é um setor que sempre adotou muito pouca tecnologia para relacionamento com pacientes e tal. Eles podiam investir em tecnologia no sentido de que compravam ressonância magnética, por exemplo, né? Mas tecnologia de informação sempre foi um setor que investiu muito pouco, assim. Então, o crescimento aquele sonho do crescimento exponencial foi morrendo, mas a receita foi crescendo.
Então foi um trade-off, né? Meio que dava, é o que dava para fazer naquela época. Assim. Eu gosto muito da visão de receita, né? Eu digo que você só tem um produto se o produto vende. Eu lembro que as suas reuniões de conselho, elas eram verdadeiras aulas. Como que foi esse processo de amadurecer assim? Poxa, então agora eu vou tirar um pouco o chapéu do empreendedor aqui e vou entrar no chapéu do cara de finanças, né, que vai levantar fundos. Então, como empreendedor, você joga em múltiplas frentes, né? Não frentes apenas operacionais, mas também estratégia. E acho que o empreendedor ele também precisa ter um pouco de cabeça de investidor, né? Como você comentou, um negócio que eu achei bem legal no começo, que todo investidor é um observador, né? Eu sempre fui muito observador. O meu background em ciência, como cientista, é o que me torna meio que observador de tudo, assim, filósofo até um pouco. E foi meio que um trabalho de consultoria para mim mesmo, né? A gente para e pensa quais são as nossas circunstâncias, para onde que essa empresa está indo, quais são os recursos que ela tem, quais são as chances que ela tem de fechar uma nova rodada, e fechando essa nova rodada, qual é a chance dela fechar uma próxima, né? Faz sentido você ficar numa lógica de ficar fazendo round após round de investimento, né? Rodada após rodada após rodada, ou você tem que uma hora parar de pé e viver com os próprios recursos, né? Porque enquanto você consegue ir fazendo rodada, você não precisa break-var, você não precisa dar lucro, né? Você vai aumentando o seu valuation através das rodadas. E assumindo que as rodadas têm fundamento, né, que nem sempre é o caso, mas assumindo que elas estão bem fundamentadas, você aparentemente está indo numa mesma direção. E quanto mais você consegue crescer nessa direção, sem ter que se preocupar em dar lucro, maior você vai estar no momento que você passar a dar lucro. Em algum momento você tem que passar a ser sustentável, você tem que passar. Eu vejo muito empresa como uma criança que nasce, um bebê que vai aprendendo a caminhar, vai aprendendo a comer e vai crescendo, e vai aprendendo a se virar. Né? Na natureza a gente tem várias espécies, né? Que algumas já nascem fazendo tudo e outras como a nossa que é um erro, nasce um erro total, totalmente dependente de pai, mãe, fica assim por décadas às vezes. A empresa é a mesma coisa, assim, você tem algumas que não tem opção, elas têm que começar a se virar, nunca tiveram nenhuma rodada, tem que começar a se virar desde do primeiro dia. Tem outras que vão tendo rodada após rodada e às vezes são vendidas sem ter nenhum lucro ainda. No Series a gente enxergou que, bom, a regulação não nos permite fazer serviços online. Eu, como empreendedor, estava totalmente afim de bater contra a regulação, fazer meio que nem Uber e traz advogado. Não, tem que poder, como que não pode? Porque, na verdade, a regulação, do jeito que ela estava, ela era detrimental ao país, assim. Ela estava matando gente, sabe? As pessoas não tinham acesso a médico, não podiam fazer consulta online, sabe? Os médicos todos concentrados em São Paulo, no estado de São Paulo, e várias regiões do Brasil sem médico. Não é à toa que veio aquele programa Mais Médicos, seja gostando ou não do governo do PT, era uma necessidade real assim que existia de mais médicos, de mais acesso. Até hoje, a maior dor em saúde das pessoas é acesso. E os médicos, corporativamente, bloqueavam esse acesso, sabe? Assim, os CRMs e tal. Provavelmente como uma forma de valorizar o trabalho médico, de fazer o médico ganhar mais, mas em detrimento do bem-mal da sociedade também, né? Então, assim, se você escolhe ser médico, você escolhe ser médico porque você quer salvar vidas, você quer fazer o bem, você quer ajudar as pessoas, você quer e no contexto da saúde isso significa principalmente dar acesso, né? E a gente não conseguia. E eu queria bater na regulação e o board não queria, assim. Ia ser muito caro bater contra a regulação, mais caro do que os investidores teriam condições de aportar na empresa. Porque o Uber, quando veio do Brasil, ele já veio com uma empresa que estava super capitalizada no exterior, né? E, enfim, mudar a regulação na força é realmente muito complicado. Assim. Então, a gente ficou meio sem opção. Então, a gente fez uma rodada de Série A para buscar a capital para investir bem forte no B2B. E aí veio o capital, a gente completou lá, acho que veio uns 3 milhões de dólares nessa rodada. Uhum. Só que assim, o problema é que quem liderou a rodada insistia na tese B2C, porque a tese B2C é a que tem chance
dar um crescimento exponencial. Então, basicamente, a mensagem foi, cara, a gente vai investir, mas vamos focar no B2C. Putz, então vamos, né? Mas assim, qual era o business do B2C? Não estava claro, né? Então a gente ficou híbrido, a gente ficou fazendo B2B e B2C ao mesmo tempo. E isso deu muito errado, assim. Meio que a gente tentou ser tudo e acabou não sendo nada, não fazendo nenhuma das duas coisas direito, sabe? Então, na cabeça do investidor, dos investidores do conselho, a gente devia ter focado no B2C até se arrebentar, assim, porque é o que ia acontecer. A gente, como sem modelo de negócio, sem receita, a gente depende sempre de uma nova rodada, né? E para ir para um Series B sem receita é muito difícil no Brasil, sem volume também, porque a gente estava tentando buscar uma receita com volume. Lá pelas tantas a gente matou o negócio de perguntas e respostas, porque a gente tentou monetizar aquilo de várias formas e não virava. Então a gente matou aquilo e a gente não tinha uma tese muito clara. A gente começou a desenvolver uma tese que era conectar os médicos de consultório com seus próprios pacientes, porque a regulação estava começando a flexibilizar nessa direção. E o negócio começou a ir bem, na verdade. Na verdade, essa frente do B2C, tipo, a nossa rodada foi em 2000, a última foi em setembro de 2014. Tipo, alguns meses depois, 2015, a coisa estava começando a ganhar atração entre os consultórios, né? E bem capitalizados que a gente estava feliz, na verdade, com o resultado que a gente estava obtendo. Mas, de alguma forma, o conselho deixou de ficar feliz com aquilo. Não estava mais... Não, os números, por melhor que fossem, dado a realidade de saúde e as restrições de saúde, não eram suficientes para o conselho, né? E aí eles começaram com um negócio assim, putz, vocês têm que escolher entre fazer B2C ou B2B, não dá para fazer as duas coisas, tal. Eu acho que se eles tivessem insistindo um pouco mais, tivesse tido um pouco mais de persistência, a coisa tinha evoluído no B2C, e com essa virada de regulação que deu agora em função do coronavírus, a gente estaria voando, assim, sabe? Já estaria muito maior, muito maior. Mas, enfim, aí cada um tem uma visão do quão longe dá para ir. Que eu acho que essa é uma decisão constante, né? Você como investidor e você como empreendedor. Até onde que você insiste? Até onde que você aporta recurso? Até onde que você vai, né? Eu sou meio kamikaze nesse sentido, eu sou meio passional, assim, eu meio que vou quase até me arrebentar mesmo, assim, vou no limite, assim. Se eu acredito naquele negócio meio que vira, puta, não, isso tem que ser feito, assim. Eu lembro você nessa jornada, Daniel, você era um trator ali, né? Era impressionante. Eu saía das reuniões e falava, caramba, o cara tá muito forte na tese. Você tinha um time extraordinário. Realmente dava assim, era de tirar o fôlego, de empolgação mesmo, né? Queria puxar um assunto delicado, assim, você teve um problema de saúde, bem ali naquela tacada, assim, no momento mais crítico. Você se incomodaria de compartilhar como é que foi essa questão de saúde e como que isso refletiu na sua vida? A última rodada foi em 2014, né? Setembro de 2014. 2015 foi, 2016 a gente começou a... E assim, na verdade o que aconteceu é que muita coisa começou a dar errado. Não era só a empresa que estava demorando para se provar, também estava o contexto de Brasil, estava muito ruim, né? Com a reeleição da Dilma, segundo mandato da Dilma, movimento de impeachment, manifestações. Até uma coisa que eu me envolvi muito com relação a essas manifestações, tal, pessoalmente, o movimento vem para a rua, tal. Então, ajudei a liderar algumas manifestações até. Enfim, foi um período muito conturbado, assim. Em 2016, em março de 2016, eu infartei. E eu não sei porquê, eu tinha 41 anos na época, estava na academia do prédio e caí morto no chão da academia, assim, basicamente. Meio que do nada, assim, quando eu estava acabando de fazer abdominal. E aí, por sorte, eu contei que eu fui trabalhar no Einstein logo depois de Wharton, né? E eu fui, em função disso, eu nunca tinha morado em São Paulo, eu fui comprei um apartamento perto do Einstein. Então eu estava perto do Einstein, ele estava na academia do meu prédio. E, e aí eu fui atendido super rápido e fiquei bem, ganhei um stent e tal, mas saí sem sequela do evento por causa do quão rápido eu fui atendido, né? E é só que acho que aquilo gerou um estresse nos investidores, e depois daquilo, já vinha numa coisa assim meio, putz,
o negócio não está indo muito bem, não estamos crescendo em receita, a gente está demorando para se encaixar como. É o famoso market fit, né? Estava demorando para encontrar o market fit. E aí, depois daquilo, acho que a coisa veio ladeira abaixo, assim, em termos de desesperança dos investidores com relação à tese. Agora, esse infarto veio porque eu era um trator e trabalhava muito, ou porque eu estava estressado com a empresa, ou porque eu estava estressado com a Dilma, ou eu não sei o que foi. Eu não sei como traduzir exatamente esse evento na evolução da empresa ou na cabeça dos empreendedores, não sei muito bem dos investidores. Eu vou dar um pouquinho da minha perspectiva nesse momento, né? É, você observou tudo, né? Acompanhou tudo lá. Cara, uma semana depois do evento você estava na reunião de board. É, acho que eu fiquei 2, 3 dias no hospital só. Eu infartei, foi uma quarta que eu infartei, eu saí do hospital no sábado, eu acho. E aí eu lembro que essa reunião, ela foi uma reunião, vamos dizer, tensa, né? Tava todo mundo no momento de ou vai ou racha, ou vai ou racha, ou vai ou racha. É, o fly or die, né? Naquela época, essas frases do Vale do Silício de impacto, né? Elas eram replicadas para o Brasil cegamente, né? Várias teses aqui, elas estavam sendo testadas, né? E eu lembro que a reunião toma um tom, nada agressivo, mas ela toma um tom que uma hora eu puxo a Cris, né, assim, ainda dentro da sala, mais perto da porta ali, aquela sala a gente ficava um pouquinho apertadinho, eu falei assim, Cris, tira o Daniel daqui, vocês precisam viajar. Você consegue embarcar no avião e fazer alguma coisa amanhã? E ela falou para mim, não, a gente já tem uma viagem programada, acho que ela falou assim, para daqui a 1 ou 2 semanas, vamos para o deserto de Mojave, era isso? Isso, eu estava indo para Moab, não Mojave. Moab. Moab, que foi em Utah. A gente estava com uma viagem já programada, que era um sonho meu antigo, assim, participar do Easter Jeep Safari, que é um evento de jipes que tem no deserto, em Utah. Então foi coincidência a viagem. Foi coincidência, 10 dias depois, eu estava lá no deserto, andando de jipe, e esse evento ele tem vários patrocinadores, um desses patrocinadores é a própria Jeep. E aí eu cheguei a gravar um comercial para a Jeep nesse evento, falando do infarto, tudo até Que que isso? no, foi bem engraçado, porque basicamente eles entrevistavam as pessoas que participavam do evento e perguntavam como é que tinha sido a experiência deles de andar de Jeep no deserto e tal. E aí, na época, pô, 10 dias depois, a única coisa que eu lembrava era o infarto, né? Então, assim, pô, foi super legal. Eu infartei 10 dias atrás e agora eu tô aqui no deserto, andando de Jeep. Então, virou propaganda oficial da Jeep. Eu te mando depois. Acho que tem um lado que é a jornada da introspecção que a gente precisa passar, né? Então você em algum momento teve esse chamado e a gente escuta o chamado da forma como nos vem, né? Muitas vezes a gente está tão com a mão na massa fazendo, a gente não consegue ter a visão do todo. Você começou um hobby que era teu sonho, né? Essa questão de fotografia, foi ali que nasce? Então, naquela época, muita coisa começou a mudar na minha vida, assim, sabe? Deu meio que um Order 66, assim, na minha cabeça. Você que é fã de Star Wars, sabe? Tem esses momentos, assim, né? Alguma coisa liga, assim. E naquela época eu comecei a virar uma pessoa mais outdoors, né? De querer fazer coisa, mas estar mais na rua. Fui fazer esse negócio de Jeep, comecei a fazer quase todo ano. Hoje, tipo, eu vou para lá para Moab mais de uma vez por ano. Eu fico lá, é um momento de para mim de mega reflexão, assim. E veio junto esse negócio de tirar foto de céu, assim, de foto da Via Láctea de noite, né? Começou, na verdade, querendo tirar foto de Deep Space Objects, que são os galáxias, coisas que você precisa de telescópio para tirar foto. Mas esse é um hobby caro demais, assim. Então eu fiquei com o negócio de tirar foto da Via Láctea, que é um hobby bem mais barato do que não precisa de telescópio, grandes coisas assim. Mas foi assim, foi um negócio bem legal, assim, porque basicamente o que aconteceu? Chegou até uma hora que depois a gente não teve mais rodada de investimento, né? 2017 foi um ano, eu acho que foi um dos anos mais tensos da minha vida, assim. Foi o ano que a gente teve que passar de ser uma empresa que queimava tipo 200 mil reais por mês e não ganhava nada de dinheiro,
acho que eu tinha uma receita na época de um pouco menos de 40 mil reais por mês. E passar a ser uma empresa que dava lucro. Assim. Então a gente entrou em 2017 queimando 200 mil reais por mês e saímos com lucro, assim, dando lucro, basicamente. Eu e a Cris, o nosso salário não vinha da empresa ainda, a gente não conseguia nos pagar, mas a gente conseguia pagar o resto do time que ficou na empresa e tal, e dando lucro, assim. E aí cresceu uns 120% a receita naquele ano. Foi uma virada total, assim. E ao mesmo tempo eu me vi numa situação onde tudo, absolutamente tudo dependia de mim e da Cris. Então, assim, não tinha mais capital novo entrando, né? Tinha os investidores ainda no cap table, os que ficaram, alguns saíram, e a partir dali tudo dependia da gente, né? E foi, de certa forma, a gente meio que cresceu pela dor, como muitas pessoas crescem pela necessidade, né? Tipo, de repente você se vê na rua, ou morre um pai, ou você tem uma situação trágica que você, cara, a partir de agora é comigo mesmo, eu tenho que me virar. Às vezes acontece isso com 5 anos de idade, às vezes acontece com 10, às vezes não acontece nunca. Mas, assim, aconteceu conosco como empresa, aconteceu nessa virada de 2016 para 2017. E aí eu acho que eu aproveitei esse momento onde, ao mesmo tempo que tudo depende de ti, existe um limite no qual você consegue atuar, assim, você não consegue virar sobre-humano para transformar a situação, né? Então você precisa, na verdade, tentar se transformar a melhor pessoa possível para lidar com aquela situação. Se você for assim, tipo, heads on, né, e vai enfrentar aquela situação, não, putz, eu vou encarnar aqui e vou com toda a força, não há chance que eu ia infartar de novo. Na verdade, nesse período, a Cris assumiu como CEO, até ela que fez essa virada da empresa, ela que levou a empresa de uma startup mimada, assim, de certa forma, porque é uma startup que vive de funding, e que está ok, porque essa é a lógica da startup, mas ela tem que estar sustentada no crescimento de alguma métrica que a gente não estava conseguindo trazer, né? E ela levou para o que a empresa podia ser, uma empresa que caminha com as suas próprias pernas, que tem seus clientes e tal, que não é mais uma empresa que vive do sonho, ela vive da realidade ali, daquele momento. Então, vive da receita que está entrando, né? Se você me permitir, eu vou adotar esse termo, cara, startups mimadas, viu? Né? Mas é isso. Eu era muito mimado, assim, como startup a gente foi muito mimado. Primeiro que a gente ganhou dinheiro no PowerPoint. Então, e depois, pô, a gente levantou 5 milhões de dólares sem ter um market fit, cara. É. Então, eu acho que a gente era imaturo como startup, os investidores também, de certa forma, eu acho. Não sei, cara, porque é muito difícil criticar, tanto eu ficar me criticando, ou criticar a Cris, ou criticar os investidores, porque, na verdade, essas realidades dependem muito do contexto, né? Se o É. Brasil tivesse, talvez, continuado decolando economicamente, se o Cristo tivesse se provado, talvez toda aquela euforia tivesse se justificado. Talvez a Sim, coisa tivesse virado mesmo, né? sim. Se a regulação tivesse virado antes, poderia ter virado antes, por quem é que vai saber? No final acabou virando por causa do Covid, mas ela, tipo, essa discussão de virar a regulação sempre houve no em nível de CFM, do CRM, tudo. Teve um momento que a gente estava num churrasco da turma, foi na casa do João. E a gente estava batendo papo, você e eu, e uma hora você me fala assim, cara, eu tô com a melhor equipe de UX do Brasil. Como é que eu vou parar isso aqui agora, entendeu? E aí, naquela época eu já tinha um pouco dessa visão brasileira de fazer negócios, onde o empreendedor ele precisa aprender a sobreviver. E te deixo com uma mensagem muito dura ali no churrasco. Até pensei assim, cara, será que eu fui muito duro com o Daniel, né? Falar de demissão, falar de turnaround, de, poxa, esse sonho que você tinha acabou, mas existe um novo sonho aí na frente, né? E aí você volta para mim falando, olha, eu pensei muito, né? Tenho pensado muito e estou com uma reestruturação na cabeça. Então você engajou num processo de reestruturação. E muita gente está passando por isso hoje, tá? É por isso que eu estou trazendo esse assunto. Tem muitos empreendedores que estão tomando decisões duras nesse momento,
Muitos, assim, na fé de que eventualmente eles podem até recontratar aquelas pessoas que eles precisaram mandar para casa, né? Mas, assim, o que você diria para esses empreendedores que estão hoje passando por esse momento que você já amadureceu, que você deixou de ser uma startup mimada para viver com os próprios recursos? Isso aconteceu pra gente diferente no momento diferente de todo mundo, né? Enquanto tudo parecia dar certo para todo mundo ao redor, para nós o negócio estava caindo do mundo, assim. Isso foi em 2016. E agora está ao contrário, né? Agora que as oportunidades estão surgindo para a gente em função da mudança da regulação e o mundo está caindo para todo o resto. Naquela época, o que a gente fez, assim? Primeiro, eu contei muito. A gente fez, eu e a Cris, a gente tomou uma decisão. Assim. A primeira coisa é você tem que tomar uma decisão. E a decisão é: você vai pro tudo ou nada, você vai pro tudo ou vai pro nada, basicamente. É. Porque, assim, esse é o melhor momento para fechar a empresa, se for para ir pro nada. Sim. Porque pior vai ser você continuar insistindo e ter que fechar daqui um pouco mais para frente. Então, dependendo de como você se enxerga na sua vida, com qual o vínculo com a sua empresa e tudo mais, talvez esse seja o momento de fechar. Não sei. A gente olhou para dentro, a gente fez uma decisão de família, porque nós dois estávamos no mesmo barco, eu e a Cris. Os dois estavam no medicina. A gente não tinha outra fonte de renda fora o medicina. E a fonte de renda era caixa, basicamente caixa da rodada anterior. E o caixa que a gente tinha na empresa era o suficiente para fazer as demissões. Fizemos meio que uma discussão de família e tomamos uma decisão do que agora? O que a gente faz? Vamos para tudo ou vamos para nada? A gente fecha a empresa, que na verdade essa foi a orientação assim, do board. Cara, fecha a empresa, tipo, cada um segue a sua vida, né? Todo mundo continua amigo, assim, mas para o sofrimento, para a sangria, assim. Não tinha dinheiro para retornar para ninguém, assim, então meio que fecha a porta. Era fácil, do ponto de vista simplesmente fechar a porta. E aí vão buscar um emprego, vocês dois, Daniel, Cris, busquem emprego. A gente até tentou buscar potenciais compradores para fazer um acqui-hire, né, na época. E aí eu e a Cris, a gente tomou a decisão de ir pro tudo, no meio de tudo isso, assim. E o que significava ir pro tudo? Significava basicamente passar a não ter mais... A gente tinha alguma reserva, mas era mínima, assim. Mas quando eu virei empreendedor, eu já comecei a ganhar um salário menor do que eu ganhava como consultor. E o padrão de vida meio que continuou o mesmo, né? Então a gente já vinha queimando reserva meio que ao longo da nossa história. Pelo menos no começo da empresa. Depois, à medida que as rodadas foram aumentando, o salário nosso como empreendedor foi aumentando de novo, assim. Mas não chegou a ser o quanto era quando ela estava no Einstein, a Cris estava no Einstein e eu estava como consultor independente no mercado. Né? As reservas já estavam bem baixas e basicamente o que a gente tinha era um apartamento que a gente nem tinha acabado de pagar, assim. Então, o que a gente fez? A gente meio que... O que a gente... isso não é uma sugestão para os outros fazerem, tá? Assim, é que eu acho que você me perguntou o que você recomenda para as pessoas. Eu não sei o que eu recomendo, porque eu estou contando o que a gente fez, basicamente. Primeiro, a gente tomou uma decisão de vamos para tudo, porque a gente acredita nessa tese, a gente acredita no B2B. E assim, o B2B estava começando a dar receita. A nossa lógica foi, se a gente botar realmente bastante energia para fazer esse B2B crescer, ele não vai virar um unicórnio, mas vai ser o suficiente para nos pagar um salário, para a gente viver disso, talvez. E aí o que a gente fez? A gente pegou aquele dinheiro que tinha no caixa, demitimos toda a empresa, demitimos todo mundo. Tipo, todo mundo. Aquilo foi muito traumatizante, assim, foi muito traumatizante. Demitir a empresa inteira, todo aquele time. A gente tinha times muito bons, assim, dentro da empresa. Então a gente pagou as rescisões, e aí ficamos zerados e ficamos sem risco trabalhista, basicamente. E algumas pessoas-chave nós convidamos para voltar como sócio da empresa. E a gente cortou tudo que era custo, né? A gente cortou o escritório, eu deixei de ter salário, a Cris deixou de ter salário. E aí a gente basicamente passou um ano vivendo, basicamente formando dívida na física para sustentar a empresa. Então a lógica foi essa. O primeiro passo foi, vamos vender o apartamento. Foi essa a lógica. A gente botou o apartamento à venda para botar o dinheiro do apartamento na empresa. Porque o que a gente fez? A gente precisava se endividar na física, porque a empresa não tinha capital, não tinha condições de fazer dívida.
quem tinha condições de fazer alguma dívida era nós na física. Agora, a dívida no Brasil é horrível, né? Assim, o juro agora está um pouco mais controlado, mas na época era impensável, assim. E mesmo hoje, acho que é muito difícil ainda fazer dívida na física. Isso tudo apostando que a empresa vai crescer e vai virar e vai começar a dar lucro, né? E no meio de tanta incerteza, a gente resolveu mudar para os Estados Unidos. Foi parte do racional isso para nós. Porque a gente veio para os Estados Unidos e um dos custos grandes que a gente tinha, um dos grandes custos de qualquer família em São Paulo é escola privada, né? Qualquer família que tem criança, assim, botar em escola privada é super caro. A gente tirou eles de escola privada e colocamos numa escola americana no bairro, basicamente, depois que a gente se mudou para os Estados Unidos, né? Então, nosso custo começou a cair através dessas estratégias. E felizmente, eu tinha uma história de crédito nos Estados Unidos muito antiga, desde 2004, porque em 2004 eu estava em Harvard como cientista, tinha um saláriozinho lá, comecei a minha história de crédito naquela época lá. Depois eu fui para a Horta, depois voltei para o Brasil. E uma coisa que eu nunca fiz foi fechar minhas contas de banco e meus cartões de crédito americano. Nunca fiz isso. Eu tinha um endereço, que era um endereço para correspondência, tipo um serviço postal, uma caixa postal, assim, que eu mantive o tempo todo ativo durante mais de 10 anos. Assim. Sair do país foi o que nos permitiu focar na empresa. Então a gente fez essa virada de uma empresa que queimava R$200 mil e passou a dar lucro dos Estados Unidos. A Cris, como CEO, viajava bastante para o Brasil para fazer reunião. Tipo, todo mês ela ia, uma vez por mês. E aí a receita da empresa foi crescendo, né? Foi crescendo, a situação foi melhorando, assim. E aí lá pelas tantas a gente começou... As pessoas, os que ficaram, a gente conseguiu sempre pagar o salário deles, da equipe. Mas lá pelas tantas a gente conseguiu começar a tirar um pouquinho pra gente de novo, tal. E até que o ponto que essa dívida estabilizou e parou de crescer. E ela existe até hoje para a gente pagar, ela vem diminuindo, mas ela parou de crescer. E a empresa começou a ir, começou a acontecer. Mas o que nos permitiu isso foi ter saído do ruído, da cidade, do estresse. Não virou um unicórnio, assim, não cresceu, não entrou em crescimento exponencial, mas a gente salvou o bebê, sabe? Salvamos a criança, que era uma medicina, que era a empresa. Mais do que salvaram, né? Vocês dobraram receita nos 2 anos que seguiram, tem uma plataforma que é um client file extraordinário, né? Os melhores nomes são parceiros de vocês. Então, é uma história admirável, né? Então, super turnaround que vocês fizeram. Mas sabe o que me veio à mente aqui, que eu acho que é uma coisa triste sobre o Brasil, que eventualmente a gente tem que lutar para conseguir, é que você vê, o fato de você estar fisicamente nos Estados Unidos já te trouxe um benefício para empreender, né? Porque você está inserido em todo um sistema que, por mais que seus clientes sejam brasileiros, por mais que a sua plataforma seja uma plataforma que principalmente hoje atende instituições brasileiras, você na física precisava estar aí para conseguir fazer o negócio virar, né? Essa segurança institucional que você tem aí. É a paz de espírito, né? Segurança de saber que por mais ferrado que a gente fique, as crianças estão na escola. Você trabalhou por muito tempo essa visão da telemedicina. De que forma você vê ela hoje se desenvolvendo e o que você está fazendo para participar dessa mudança? Assim, a telemedicina chegou tão tarde no Brasil, né, que do ponto de vista tecnológico, ela é basicamente o que a gente está fazendo agora, um vídeo, né? Só que a maior parte do mercado entende que telemedicina é colocar uma tela entre médico e paciente. Na verdade, a transformação que está vindo, assim, ela é muito mais profunda. É uma transformação, de fato, que a medicina do consultório é uma medicina que ela é milenar praticamente. Ela é feita daquele jeito desde que a medicina foi inventada pelos pais da medicina. Então, está vindo uma transformação muito grande da forma como a gente cuida de saúde, como a gente cuida da nossa população, né? Como a gente cuida do nosso bem-estar. E isso vai muito além de uma tela, de poder conversar com alguém por vídeo. Esse é o elemento importante, acho que é o elemento mais material, assim, que as pessoas mais enxergam, né? O que eu acho que a principal transformação é que a medicina, ela tradicionalmente é baseada em eventos discretos,
onde você interage com o sistema de saúde de vez em quando, ou seja, de vez em quando você vai no consultório do médico, de vez em quando você interna no hospital, de vez em quando você vai fazer um exame, uma coleta de sangue. Então, vai deixar de... Isso são eventos discretos, né? Que acontecem na tua vida de vez em quando e o resto da vida segue o fluxo normal. E acho que a medicina vai evoluir para ser contínua. Você vai ter interações contínuas com o sistema de saúde. Você falou um termo, antes de eu conhecer essa, não a terminologia, mas a forma como a tecnologia vai interagir com os seres humanos. Você falou da humanização da medicina através da tecnologia. O que é humanização, né? Acho que esse é um grande conceito que está sendo revisto, assim, que a tecnologia está nos obrigando a rever, né? Nossa cultura latina, na nossa cultura latina, a humanização é uma coisa muito relacionada à presença humana, ao toque humano, ao calor humano, né? Isso não é verdade para todas as culturas. Tem culturas que preferem interagir com o robô do que com outro ser humano, né? E numa cultura latina isso soa quase como coisa horrível, não sei o quê, tá desumanizando. Mas assim, o nosso próprio conceito do que é ser humano e de humanização está mudando. Isso, o conceito da sociedade está mudando, né? E os médicos, a medicina tradicional, ela é muito baseada nessa coisa. A humanização é um relacionamento no consultório de quatro paredes. Isso para muitas pessoas não é o que significa a humanização, né? E eu acho que essas consultas, a telemedicina e todas as orientações online, tudo que vai advir disso, vai ser muito humanizado, assim, porque é a forma para onde a humanidade está caminhando. Assim. Quem quer continuar fazendo as coisas como eram antes, assim, vai ter espaço para isso. O médico de consultório não vai perder espaço. Tipo, quem gosta daquele modelo, de trabalhar naquele modelo, vai continuar tendo cliente para aquele modelo. Nossa, o único ponto é que não existe uma única forma de ser humanizado. Assim. Você sabe que é muito louco. Você falou, né, no caso da medicina, é, se as coisas tivessem ido melhor no mercado de capitais, teria acelerado, né? E agora entramos numa situação oposta, onde as coisas foram tão mal que também acelerou, né, a telemedicina. Então, a necessidade, ela poderia ter se formado de duas formas, mas acabou que demorou um pouco, mas ela materializou. E hoje a gente está nesse momento em que a telemedicina está sendo fundamental para você humanizar a relação do médico com o paciente, que não poderia ir até o paciente, né? A humanização vem da intenção, ela não vem do modelo que você criou, ela vem da intenção, né, do que você está fazendo. E hoje, Daniel, você tem a plataforma Medicina e você tem também uma plataforma que é um B2C, né, que é o Dr. Chat. Como é que está a visão disso para o futuro, nessa nova normal que o ser humano está entrando? No Dr. Chat, a gente está finalmente conectando médicos com seus pacientes online para atendimento continuado entre as consultas e também conectando novos pacientes com os médicos, né? Está sendo uma experiência muito legal, assim. Então, hoje eu estou liderando duas empresas. O Dr. Chat está construindo essa camada de relacionamentos puramente online, mas não quer dizer que a pessoa vai estar, assim como tem um ponto que quer aqui, poderia ter no Brasil também. Pessoas que querem se inspirar em pessoas brilhantes, né? O que elas precisariam saber mais sobre o Daniel Branco? Qual a primeira rotina quando você acorda? Então, esse negócio de acordar, depende muito do teu fuso horário, né? Eu aqui, como eu estou atrás do Brasil, eu já acordo atrasado, assim. Então eu acordo, a primeira rotina praticamente é tomar minha aspirina, que eu tomo lá desde o infarto, e ver os WhatsApps, porque hoje eu oriento muita gente, e muita gente depende de mim. Agora, durante essa gravação, deve estar bombando lá. Se você pudesse escolher uma pessoa hoje, viva ou morta, para conversar, quem seria? Por mais esquisito que seja falar isso, pelo menos para mim, mas acho que seria Jesus Cristo, cara. Porque até Perfeito. hoje eu não sei se ele era um maluco, sabe? Ou um político, tipo, 10 vezes a escala do Lula, assim, em termos de levar todo mundo numa direção. Ou se ele era um cara de outro planeta, assim, um extraterrestre.
ou se ele era... Cara, quem é essa pessoa que 2.000 anos depois continua causando impacto e tem esse monte de seguidores, assim? E Daniel, o que seria uma música para deixar tocando o dia inteiro na sua casa? Aquela Sultans of Swing do Dire Straits, Perfeito. sabe, ela começa devagar, ela vai crescendo, ela nem começa tão devagar, mas ela diminui, o negócio vai no crescimento, principalmente a versão ao vivo daquele Alchemy Live, aquele CD duplo que tinha na época. E se você tivesse que escolher um item para levar no apocalipse zumbi, o que você levaria? Cara, eu ia sem nada no Apocalipse Zumbi, sem nada. Na raça, né? Coragem. Coragem, leva coragem. E se você pudesse escolher um superpoder, qual seria esse superpoder? Cara, poderes, né? Cara, poder, acho que se eu tivesse o poder de trazer mais entendimento para as pessoas, sabe? As pessoas, elas vivem numa escuridão, cara, que dá pena, assim, é uma falta de entendimento, e eu vivo nessa mesma realidade, assim, nessa mesma toada, assim. Eu sou uma pessoa que com momentos de muita ansiedade, sabe? Eu mesmo não consigo controlar a minha própria ansiedade às vezes, sabe? Então, se eu tivesse o poder de controlar a minha própria ansiedade, já seria muito bom. Mas se tivesse o poder de trazer um pouco mais de luz para as pessoas, seria sensacional. Assim, porque a gente vive, claramente, né? Olha ao redor, a gente vive num mundo de muita ignorância. Assim. É. E um livro, cara, que você acha que todo mundo tem que ler antes de morrer? Tem um livro que eu li, assim, que é muito, foi muito, eu esqueci o nome dele até, chama... Ele é um livro famoso, não deve ser difícil de descobrir, que conta a história do risco. Putz, a vida que nós estamos, os assuntos que a gente está discutindo agora, a questão do coronavírus, empreendedorismo, Against the Gods. Ah, sim. Clássico. Clássico, né? É. Peter Bernstein. Uhum. Faz anos que eu li esse livro, assim, não sei exatamente o quanto que ele me influenciou a essas alturas ou não. E me diz uma coisa aqui, quais foram os 5 minutos mais longos da sua vida? Quando eu infartei, eu fiquei uns 5 minutos morto, assim. Tive uma experiência de quase morte, assim. Nossa. Só que ao contrário normalmente quando fala em 5 minutos muito longos, você está falando de uma situação que era tão horrível que não passava, né? Normalmente quando você fala que uma coisa não termina nunca é porque você não está gostando. Não, mas no meu caso, os 5 minutos ali foram os 5 minutos melhores que eu já tive, assim. Eu nunca tive tanta paz como nos 5 minutos que eu estava apagado. Era impressionante, assim, à medida que eu fui voltando à vida, assim, superficializando, acordando, era uma sensação de, cara, eu não quero voltar, de tanta paz que era. Então, eles provavelmente não foram longos, não sei em que medida que eles foram longos, eles certamente foram longos no impacto que eles causaram no meu entendimento do que é essa interface entre vida e morte. Assim, foi bem legal. Assim, foi muito. A paz é um tipo de paz que eu não consigo replicar, seja dormindo, acordado, meditando, assim. Era uma paz muito profunda, assim, e aquilo me marcou profundamente, assim, então acho que conta como 5 minutos longos, assim. Perfeito. Depois teve 5 minutos que eu estava acordado e com dor no peito, né, indo pro hospital, assim. Não sei se foram longos, não me marcou tanto quanto os 5 minutos que eu estava sem nenhuma dor, assim, totalmente fora, assim, sabe? Na academia isso, né? Na academia, deitado no chão da academia, exatamente. E Daniel, se você pudesse ser eternamente lembrado por uma coisa, um feito, o que você gostaria? Cara, eu não faço nenhuma questão de ser eternamente lembrado. Porque eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem, sabe? Quando o faraó mandou construir, ou construiu aquela pirâmide lá no Egito, o cara queria ser lembrado para sempre, né? Quando tu vê alguém que... Por que as pessoas querem ficar ricas, né? Por que você vê um cara pensando em construir a maior cervejaria do mundo, assim, a maior empresa do mundo, ou ser o cara mais rico do mundo? Quem se preocupa com isso provavelmente está com medo da morte, né? Ele está querendo, assim como o faraó, ele quer deixar um legado para ele continuar existindo depois de não existir mais. Faço zero questão de ser lembrado, porque eu acho que esse é um mecanismo que nem sempre traz coisas boas, sabe? De ser lembrado, assim. Enfim, eu acho que tem que fazer um impacto. É que nem quando tu faz uma filantropia, né? Você pode fazer uma doação ou ajudar alguém com a intenção de ser visto pelos outros como uma pessoa boa, ou você pode fazer aquilo porque você tem a intenção de fato de fazer alguma coisa boa.
É, Eu prefiro ficar mais nesse realm, assim, de quem realmente quer fazer a diferença e não fazer isso porque quer ser lembrado de alguma forma. e, Daniel, me fala, se eu perguntasse para o seu melhor amigo, qual a palavra que melhor descreve Daniel? Acho que a maior parte das pessoas me acha muito maluco, cara. Eu acho que eu até evito falar muitas minhas ideias, porque e das experiências, assim, porque acho que maluco eu acho que é o que vem. Apesar de eu não ser o típico maluco, né? Porque, tipo, estudei, fiz um monte de faculdade, tipo, médico e tal, né? De médico e louco todo mundo tem um pouco, acho que eu tenho bastante das duas coisas também. Exato. E vem cá, para fechar, né, quando o Daniel, quando ele sente, e fazendo o que ele sente que ele está sendo a melhor versão do Daniel? Cara, a melhor versão de mim mesmo, acho que de qualquer pessoa, é quando a gente tá alegre, sabe? Quando a gente tá contente, quando a gente tá sintonizado tá no flow, assim, né? Sintonizado com o universo, assim. A melhor versão de mim mesmo, às vezes, é quando eu tô sozinho tirando minhas fotos de céu, sabe? A melhor versão das pessoas é quando elas não estão julgando, sabe? De certa forma, elas estão simplesmente vivendo, assim, e querendo ser parte, assim, de algo maior, sabe? Essa busca eterna, né, que claramente você passa, que transcende o material, é admirável e é uma das razões pelas quais eu te admiro tanto como pessoa, empreendedor, amigo. Daniel, você tem muito estofo, né? Muito estofo. Poucas pessoas na humanidade têm tanto estofo quanto você na sua idade. E hoje a gente tem um monte de empreendedores que estão em casa, né? Que estão buscando soluções. Eu digo que eles estão na vanguarda do empreendedorismo e eles estão entrincheirados. Que recomendação você poderia dar para eles hoje? O que você poderia falar, né? O que eles podem fazer hoje para sair melhor dessa? Me veio agora uma frase muito engraçada, cara. E muito brega também, que é uma música do Roberto Carlos, assim, é aquela que fala assim, como é que é? Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. É assim a frase, né? Ou não, se chorei ou se sorri. São os dois pontos, né? O Aham, importante é que emoções eu vivi, assim. E apesar de ser altamente brega, assim, ela é muito verdadeira. é É muito verdade. verdadeira. Eu não falo isso para avacalhar, porque eu passei pelos dois, assim, sabe? Tipo, eu passei pelas duas situações de chorar e de sorrir, assim. E eu acho que É, o grande valor está na experiência mesmo. Toda experiência agrega, sabe? E nenhuma experiência dura para sempre, assim. Então, eu acho que a primeira coisa é tentar encarar a coisa com humor, sabe? Por mais difícil que seja, um dia você vai estar rindo disso. Isso é certo, assim, sabe? Um dia passa, um dia a coisa resolve, assim. Não tem caminho certo ou errado, né? Existe aquele caminho que você julgou ser o melhor caminho naquela situação. As oportunidades vão voltar, sabe? O corona, eu não sei, eu acho que tem que fazer agora aquele inverno nuclear super forçado, né? Tipo, de repente demite todo mundo, assim. Mas toda a construção vem da gente. A construção ela não vem do, pô, a gente vive num mundo bizarro, né? Se pensar como a gente era, então nós éramos homens das cavernas. Assim. E a gente construiu uma realidade incrível, tecnológica, com muito mais coisa para ser construída, né? E tudo isso vem de um único lugar, cara, que é a nossa mente. Não estou dizendo com isso que vai ser fácil. É foda, assim. Pode ser tão foda a ponto de você infartar no meio do caminho. Pode acontecer. Tem um documentário que saiu recentemente que é daquele General Magic. Você já assistiu, Derek, esse documentário? não, não. Vale a pena. General Magic. General Magic era uma empresa nos idos lá do milênio, da virada do milênio, que tinha um plano de construir um aparelho como um smartphone, basicamente. E aí que eu acho que é o maior aprendizado disso tudo. Pode acabar tudo, pode acabar a empresa, que nem a minha equipe de UX lá que eu tinha, que eu adorava, que eu perdi, a equipe de tecnologia, todas as equipes da empresa eram ótimas. Pode acabar tudo. E a experiência que eu vejo é que tudo pode ser reconstruído. Todas as pessoas daquela equipe se reconstruíram da equipe do General Magic. Eu estou me reconstruindo aqui, tipo, acho que até já passou um pouco dessa fase de reconstruir, já estou até, enfim, eu já olho isso como passado e estou super empolgado continuo empreendendo, né?
Tem o Dr. Chat, o próprio Medicina continua, tá indo bem, tem a Ponto Care lá em Nova York que eu tô ajudando e tal. Existe uma simbiose, às vezes, que é um risco muito grande que aconteceu comigo no Medicina, onde a simbiose entre o fundador e a empresa, que pode chegar no ponto, talvez alguns de vocês tenham isso, outros não, eu tinha certamente no Medicina, onde você é a empresa e a empresa é você. Então, se a empresa morre, é como se você morresse. Pode ser horrível, mas depois a vida continua. E aí, cabe só a cada um de vocês, isso estou falando no cenário catastrófico de que a empresa realmente morreu, que eu não sei se é o caso, tá? Cabe a cada um de vocês tomar uma decisão consciente, e aí que vem muito essa coisa de estar conectado com o universo, conectado com a natureza, conectado com algo maior, sabe? Cabe a cada um de vocês decidir quem são vocês depois da crise. Se vocês vão continuar construindo uma história depois daquilo ou se vão se dar por vencidos. Porque o futuro, essa história que vai ser desenhada por vocês, por aquilo que vocês acreditam. Se vocês acreditam que já era, passou a minha vez, o universo vai responder para vocês, já era, passou para vocês. Se vocês acreditarem que não, que isso foi um primeiro experimento, que o próximo vai ser melhor e maior, que você vai ir com mais capacidade, mais experiência, é isso também o que vai acontecer. O universo vai te retornar e vai te dar isso. Eu não sei, falei muito já, mas acho que essa obrigado por compartilhar, Daniel. E Daniel, onde as pessoas podem te achar? Como que as pessoas te acham? Eu acho que no LinkedIn, né? LinkedIn acho que é o mais fácil. Eu aceito todo mundo que me convida no LinkedIn. Então eu não tenho nenhuma barreira assim para. É bem fácil no LinkedIn achar. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Vamos combinar aí próximas, né? A gente ainda vai ter muitas e realmente foi uma grande honra ter você aqui compartilhando sua visão do mundo. Legal. Prazer também, Derek. Quando quiser conversar, é só falar. Obrigado por terem assistido a entrevista do Daniel Branco até aqui. Espero que vocês tenham encontrado ferramentas fundamentais para o seu sucesso. Não se esqueçam que na descrição do vídeo tem vários links interessantes para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Caso tenham, por favor, compartilhem com suas redes. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E quarta-feira teremos mais uma entrevista para ajudar você na sua jornada de sucesso. Até lá!